Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo. Estamos chegando com mais um momento especial, a nossa leitura da Palavra de Deus, que é também o nosso devocional, porque é um momento que nós paramos todas as nossas atividades para dar ouvidos à Palavra de Deus. E hoje eu quero falar com vocês do capítulo de número 35 de Gênesis. E aqui tem uma mensagem importante, porque no capítulo 28, quando Jacó ia para a casa de Labão, seu tio, ele dormiu no deserto e Deus apareceu a ele em uma visão e ele prometeu a Deus que naquele local que ele estava colocando aquela pedra sobre a qual ele havia dormido, que ele ali construiria um altar para Deus. Só que quando ele retorna, 20 anos depois, ele retorna para uma outra cidade, uma outra região, e lá nessa região ele fica, ele estabelece, está no capítulo de número 34, finalzinho aqui do capítulo 33, no versículo 18, ele chega salvo a Salém, cidade de Siquém, está na terra de Canaã. E exatamente quando ele vinha de Padã Arã, então ali ele armou a sua tenda e continuou ficando ali. Tá? Ele comprou um campo no capítulo 33, no versículo 19. Ele comprou um campo em Siquém e armou ali um altar, fez um altar para Deus e adorou a Deus e continuou servindo a Deus. Porém, não era aquele local que o Jacó havia prometido construir um altar para Deus. Deus apareceu a ele em Betel e não em Siquém. E vamos ver o que aconteceu então no capítulo de número 35. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, Jacó, e sobe a Betel e habita ali. E faze ali o altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face do teu irmão. Então, quero que você volta, constrói um altar lá em Betel, exatamente naquele local onde você passou a noite, onde você dormiu quando você fugia da presença do seu irmão. Então disse Jacó à sua família, no verso 2, e a todos que estavam com ele: quando Deus chama Jacó para subir a Betel, Jacó entendeu que Deus estava com ele e agora Deus está falando com Jacó algo muito forte, meus irmãos. E diz o versículo 2, Jacó falou assim para as pessoas: olha, tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos e mudai as vestes. Ou seja, aquelas pessoas ali em Siquém, onde eles estavam vivendo, eles já tinham outros deuses, porque eles permitiram introduzir entre eles a cultura das pessoas que viviam ali. Vocês lembram que no capítulo 34, eles mataram Amor e também o filho de Amor, que violentou Diná. Siquém era o nome do rapaz, e Siquém também era a cidade. Então eles acabaram pegando o costume das pessoas, introduzindo na família deles os deuses daquela gente. E agora Deus aparece a Jacó e diz: olha, Jacó, eu quero que você volte e faça o que você prometeu quando você fugia da presença do seu irmão. E agora Jacó olha para si, vê e diz: meu Deus, eu tenho deuses estranhos no nosso meio e as nossas vestes não estão apropriadamente
para encontrar com Deus e, portanto, ele disse à sua família e aos que com ele estavam: mudem as vestes para que nós possamos subir a Betel e construir um altar ao nosso Deus. E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que tenho andado. Aqui ele diz: olha, eu vou construir um altar lá em Betel, porque foi lá que Deus apareceu para mim e eu não fiz o que Deus mandou eu fazer. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinha nas suas mãos e os brincos que estavam nas suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Jacó deixa lá os ídolos e partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor dele, e não seguiram após os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à Luz, que está na terra de Canaã. Luz quer dizer Betel, ou seja, representava Betel, e ele e todo o povo que com ele estava. E edificou ali um altar, e chamou o nome daquele lugar El Betel, porquanto Deus ali lhe tinha manifestado quando fugia da presença do seu irmão. Agora Jacó vai fazer o que ele deveria ter feito desde o começo, né? Quando ele teve vitória com o irmão, era para ele ter voltado e pensado: poxa, eu tive vitória com meu irmão, deixe-me pensar exatamente onde Deus mandou eu construir o altar. E diz o texto: e morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, cujo nome chamou Alon-Bacute. E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã-Arã, e abençoou. Deus aparece, agora Deus abençoou a Jacó, porque Jacó agora está livre dos deuses e exatamente no lugar que Deus queria que ele estivesse. E diz o texto: e disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou o seu nome Israel. Deus já havia dito lá atrás que o nome dele seria Israel, e a segunda vez agora Deus encontra com ele e diz: o seu nome será Israel. E disse-lhe mais: eu sou Deus Todo-Poderoso. Frutifica, multiplica-te, uma nação sim, uma multidão de nações sairá de ti, e reis procederão dos teus lombos. Darei a ti a terra que tenho dado a Abraão, Isaque e a tua descendência depois de ti, a terra. E Deus subiu dele no lugar onde falara com ele. E Deus subiu dele. Ou seja, quando Jacó volta para Betel, Deus pôde falar com ele. Deus pôde dizer: Jacó, você está entendendo, Jacó? Agora você está exatamente fazendo o que nós havíamos combinado. 20 anos atrás, era para você estar agora voltando e estar aqui. Então Jacó pôs uma coluna no lugar onde Deus falara com ele. Uma coluna de pedra, derramou azeite sobre a coluna e derramou também uma libação, e ali chamou o nome daquele lugar onde Deus falara com ele, Betel. Aqui é o Betel. É a partir daqui que eu serei abençoado. Você percebeu que Jacó foi lá para Siquém? Tudo bem que Siquém era um lugar bom para se viver, mas ele acabou misturando a cultura, e até os deuses das pessoas de Siquém já estavam fazendo parte do dia a dia de Jacó. Você percebeu agora que Jacó vai falar com Deus, ele muda as vestes, manda que todas as pessoas tirem as vestimentas que pertenciam aos deuses de Siquém, mandou tirar também os deuses que as pessoas já estavam usando, os seus apetrechos, e Jacó disse: vamos nos purificar, deixa tudo para trás esses deuses aí, colocou lá debaixo do carvalho, porque nós vamos fazer o que Deus mandou a gente fazer. E a partir, se você perceber, ou se você percebeu, a partir do versículo 9 e 10, seu nome é Israel, você obedeceu
e agora eu posso confirmar com você a minha aliança, a aliança que eu fiz com Abraão, com Isaac e com Jacó. Então, com Isaac, com Abraão e com Isaac. E aí, agora nós vamos ver o nascimento de Benjamim, o caçulo de Jacó, o filho mais novo, que ele tem José, e agora vai nascer, de Raquel nasceu o Benjamim, que passou a ser o sonho de Jacó. Diz assim: e partiram de Betel, e havia ainda um pequeno espaço de terra para chegar à entrada, e deu à luz Raquel, e ela teve trabalho de parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: não temas. A parteira falou para ela: porque também este filho terás. Não tema, dona Raquel, a senhora vai conseguir sim. Vamos lá, a senhora vai conseguir, dona Raquel, esse filho. E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu. Então Raquel morre. Ela chamou o seu nome Benoni, mas seu pai chamou Benjamim. A alma saiu dela. Então foi a parteira que chamou o menino de Benoni. Benoni. E aí o pai falou: não, Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Éfrata, que é Belém. E Jacó pôs uma coluna sobre a sua sepultura. Esta é a coluna da sepultura de Raquel até os dias de hoje. Um dia eu quero ir lá em Israel, quero visitar todos esses lugares que nós estamos lendo aqui. Ora a Deus para você ir comigo, tá? Vamos fazer um propósito aí e você vai conosco lá visitar esses lugares. Então partiu, agora falando de o nome Israel, né? Então partiu Israel, que é Jacó, né? E estendeu a sua tenda de Migdal-Eder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rubens e deitou com Bila, concubina de seu pai. O Rubens deitou com a concubina de seu pai. Lembra que Jacó teve filho com Bila? Lembra? Então, agora o Rubens, o filho de Jacó, vai e deita com Bila, que era a esposa de seu pai, só que esposa concubina. Os filhos de Lia, Ruben, olha que interessante, Ruben era filho de Lia, o primogênito de Jacó. Depois Simeão e Levi, Judá, Isacar e Zebulon. Infelizmente, esse rapaz aqui, o Ruben, ele acabou, na hora de receber as bênçãos, ele acabou perdendo porque ele deitou com a concubina de seu pai. Agora vejamos aqui. Está falando dos filhos de Raquel, versículo 24, José e Benjamim, os filhos de Bila, serva de Raquel, Dan e Naphtali. Então, a Bila era serva de Raquel. Então Raquel morre e Ruben foi e se deitou com a serva de Raquel, ou seja, a mãe dos filhos de seu pai, ou seja, os irmãos por parte de pai. E os filhos de Zilpa, serva de Lia, Gade, Azer, estes são os filhos de Jacó que lhe nasceram em Padã. E Jacó veio a seu pai Isaque em Maré, Kiriate Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaque. E foram todos os dias de Isaque 180 anos. Isaque expirou e morreu, e foi recolhido ao seu povo, velho e farto de dias. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Isaque teve Esaú e Jacó.
e aí ele morreu. Tá. Mas você percebe que algumas coisas interessantes nesse capítulo 35, e aí quero só ressaltar a importância de a gente ouvir o que Deus fala e cumprir o que Deus fala, porque tem hora que Deus fala e a gente esquece. Só que o que Deus falou conosco, Ele vai cobrar depois. Muitas vezes o que eu falei para Deus que ia fazer, Deus sabe até que às vezes eu falei até pela emoção, nem tem condição de cumprir. Mas aquilo que Deus fala conosco, Ele sabe. Ele jamais vai pedir algo que não tenhamos condições de cumprir. Diante de tantas promessas que você já fez para Deus, votos que você já fez e você não cumpriu, e tem pastores que ficam botando pressão, dizendo, olha, irmão, se você votou e não cumpriu, você está em maldição. Se você votou e não cumpriu, Deus vai te castigar. Se você votou e não cumpriu, corra e cumpra seu voto. Se você votou e não cumpriu, Deus está triste com você. Mas Deus sabe que você é falho. Se você votou, se você prometeu, se você falou algo para Deus e não cumpriu, Deus sabe que você é falho. Basta você pedir perdão a Ele e recomeçar. A Bíblia diz que quando você vota, às vezes na emoção, Deus nem leva em consideração. Então não fica na pressão desse pastor que fica botando pressão para você cumprir o seu voto, porque na verdade ele está de olho no que o seu voto vai proporcionar para a igreja. Por isso que ele fica falando que você tem que cumprir o voto, que você prometeu, você tem que cumprir, que você não pode deixar de cumprir, etc. O importante não é nem aquilo que eu falo para Deus, porque às vezes eu falei na emoção. O mais importante, gente, é eu cumprir aquilo que Deus fala comigo. Porque o que Deus fala comigo, Ele sabe que eu tenho condições de cumprir. Se Ele falou, é porque eu tenho condições de cumprir. Tá certo? Então fique nessa palavra. Não fique tão olhando para o que você prometeu fazer. Porque o mais importante é o que Deus pediu para você fazer. Peça para Ele, fala, Senhor, por favor, em vez de eu ficar pressionado, tentando cumprir o que eu prometi, eu quero que o Senhor me ajude a fazer o que o Senhor falou comigo para fazer. Em nome de Jesus, assim é e assim será. Vamos fazer a oração. Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Agradecemos em nome de Jesus, queremos estar felizes, firmes, na presença daquele que é Deus, que é Senhor, Criador do céu, da terra e do mar e de tudo que neles há. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que estas pessoas e eu estamos tendo de poder receber a sua palavra. Muito obrigado, em nome de Jesus, por estarmos aqui adorando, servindo ao teu santo nome. Te agradeço, te louvo e te exalto, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém. Eu espero você no nosso próximo devocional amanhã. Gente, como tem coisas maravilhosas. E eu quero que você continue conosco, tá? Capítulo 36 vai falar um pouco dos descendentes agora vai falar um pouco dos descendentes de Esaú, mas mesmo assim tem lições importantes. Amanhã nós vamos entrar naquela parte que é difícil. Genealogia, fulano gerou cicrano. Misericórdia, e são muitos versículos, são 43 versículos praticamente de fulano gerou cicrano. Mas fazer o quê? Nós não vamos pular nem a genealogia. Te espero amanhã então, em nome de Jesus. Mas teremos lições, com certeza, mesmo dentro da genealogia, nós teremos lições importantes. Deus abençoe, um forte abraço e até amanhã.